Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, boa noite. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que seja um ano de muitas revelações de Deus para nós, né? Para nossa casa. É um privilégio podermos reunir como igreja de Cristo Jesus. Eu sempre falo isso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre falo isso. É um privilégio reunir. É um privilégio estarmos juntos, cantando, louvando, adorando, lendo a palavra, orando, intercedendo. É um privilégio. E em muitos lugares isso não é possível, não é permitido, e nós temos esse privilégio. E é muito bom poder começar esse ano, começar uma nova estação, com um novo tema, reunindo, né, como igreja de Cristo Jesus. E meu coração nessa noite está muito feliz de estar com vocês, para refletir, meditar junto com os irmãos nessa palavra, que assim como meu esposo compartilhou hoje pela manhã, mexeu muito com a gente, né? Revira muitas coisas dentro de nós. E não é engraçado como a gente lê a mesma palavra em épocas diferentes, em momentos diferentes, a mesma palavra, o mesmo versículo, e aquilo enche de maneira diferente. Parece que nuances, aquela vírgula que você não tinha percebido naquela frase, ela entra de forma diferente no nosso coração. E foi assim com a minha casa, foi assim com o meu esposo. E nós vamos meditar nesse tema, que a sua igreja hoje, a igreja de Jesus hoje, está carregando para esse ano de 2025, permanecer. Então eu gostaria de convidar você a abrir sua palavra, ou ligar a sua palavra, nesse tema que vai ser o carro-chefe durante esse ano, João capítulo 15. E eu gostaria de convidar, de forma didática apenas, para que você ficasse de pé junto comigo, para que a gente faça essa leitura. João capítulo 15. Esse vai ser o tema, irmãos, que vocês vão ouvir muito esse ano. Vocês vão ouvir muito falar sobre João capítulo 15, sobre as nuances que se encontram nesse capítulo. E a palavra de Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Onde é que eu parei? Peraí. Se alguém não permanecer em mim, eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá fruto, muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Senhor, essa é a tua palavra. Que ela cumpra, Senhor, o propósito do qual o Senhor lançou ela nessa noite. O nosso desejo, Senhor, não é fazer a obra do Espírito Santo.
O nosso desejo, o nosso intuito, Senhor, não é fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer, mas é sermos receptivos, estarmos abertos, com o coração rasgado na Tua presença, para receber e permitir que o Senhor faça dentro de nós aquilo que é a Tua vontade. Essa é a Tua palavra. Cumpra a Tua palavra. Que esse poder que separa juntas e medulas opere em nós nessa noite. Abra o nosso entendimento. Abra o nosso coração, destampa, tira os tampões dos nossos ouvidos e de que uma forma genuína possamos ser impactados pela presença do Teu Espírito Santo. Não é por homem, Senhor, não é por mãos humanas, não é por voz humana, não é por ação humana que somos transformados, é pela Tua palavra. Por isso, pedimos ao Senhor que se cumpra o Teu propósito dentro do nosso coração nessa noite. Que o Senhor encontre em nós um solo fértil, corações aquecidos, desejosos pela Tua presença. Essa é a nossa oração. Clamamos pela presença do Teu Espírito Santo nessa noite aqui, por Jesus que oramos. Amém. Você pode sentar. Deu um download aqui na hora que eu estava lendo um versículo aqui. Sambei aqui nos versículos, mas amém. O clima nessa ocasião, que nós estamos lendo aqui, era tenso. Nessa ocasião, nesse exato momento, o clima entre os fariseus e Jesus estava sendo tenso, porque a ressurreição de Lázaro foi a gota final diante de todo o ministério de Jesus. Tudo que Jesus vinha fazendo já estava causando grande reboliço, estava causando grande confusão. E nesse exato momento, onde Jesus está reunido com seus discípulos, esse era um momento tenso, porque Lázaro tinha ressuscitado e então essa informação foi a gota d'água para que Jesus fosse preso, julgado e condenado à crucificação. Se você acompanhou um pouquinho aí esse seriado, esse último seriado mais atual sobre Jesus, você vai conseguir ter um pouquinho maior de clareza sobre esse assunto. Então essa era uma ocasião tensa. Lá fora estavam reboliço, queriam matar Jesus, queriam apedrejar Jesus, queria levar ele à crucificação, e Jesus estava reunido com seus discípulos. Então era um momento de despedida de Jesus e seus discípulos. Esse aqui era um momento de despedida. Jesus estava reunido com seus discípulos para se despedir deles e dar para eles umas últimas orientações. Nada do que ele já não vinha falando durante toda a sua vida ministerial, né? Durante seus 3 anos aí de ministério. Mas Jesus aqui nesse momento ele estava reunido com os seus discípulos, uma última reunião formal para dar para os seus discípulos suas últimas orientações. E se você já teve a oportunidade de se despedir de alguém que você ama, você vai entender o que esse texto está querendo dizer. Se você já teve a oportunidade de se despedir de alguém, não até logo, eu falo, mas uma despedida de alguns anos, ou uma despedida real de nunca mais ver essa pessoa, então você vai entender o real motivo que estava ali no coração de Jesus, quando ele estava reunido com seus discípulos, e aquela intenção de compartilhar então as suas últimas orientações, as suas orientações finais. Era com esse coração que Jesus estava reunido ali com seus discípulos, dando as suas últimas orientações. Lá fora um clima tenso, lá fora um clima confuso, os discípulos com medo. O que vão fazer contigo, mestre? O que será de nós, mestre? O que vai ser da igreja, mestre, de nós, os que se reúnem? E aí Jesus se reúne com eles, então, fala, olha, calma. Lembra ele de tudo que Jesus já tinha dito antes, estava ali só para relembrar e dar essas últimas orientações aos seus discípulos. Então, se despedir de alguém que se ama, e principalmente por um tempo muito longo, que provavelmente você não vai ver mais, é muito difícil. E é nessa hora então de despedida, geralmente a gente diz para essa pessoa
o que para nós é o mais importante. Não é assim? Quando você está despedindo de alguém, um parente seu que veio em visita na sua casa, que há muitos anos, sabe aquele primo que você cresceu brincando na rua com esse primo, com essa prima, subindo pé de manga, goiabeira, aquela brincadeira toda, você cresceu com esse primo, né? Passou muitos anos, se passaram, cada um foi morar num lugar e de repente vocês puderam se encontrar novamente. Uma reunião familiar de muitos anos depois. E aí você sabe que muito provavelmente não vai haver uma outra reunião daquela. E aí então, como que é essa despedida? Não é calorosa? Você fala, olha, até, né? Quem sabe um dia, foi muito bom ter você aqui. Poxa, vamos tentar programar, mas você não sabe como vai ser, quando vai ser uma próxima reunião. Era com esse espírito que estava rondando isso aqui. Era uma despedida muito importante. E geralmente quando você despede de alguém, numa circunstância como essa, principalmente no caso de Jesus, que eles não o veriam mais, e vocês vão entender, vocês sabem dessa história, a gente procura dizer então aquilo que é mais importante. Quando você vai estar com uma pessoa e olha, você procura então dizer para ela aquilo que para você é o mais importante, que o que você quer que ela guarde no coração, que ela não esqueça, que ela nunca mais esqueça. É isso que a gente procura dizer no momento que a gente se despede, não é assim? Declarar o amor, reforçar a amizade, dizer o quanto ama, dizer o quanto foi importante, dizer que estou aqui sempre que possível, dizer todas as coisas para selar aquela amizade, aquele relacionamento, dizer coisas sólidas que fiquem no coração dessa pessoa, para que quando ela esteja longe, ela nunca mais se esqueça desse vínculo, dessa amizade. E foi assim, foi isso que Jesus estava fazendo nesse momento aqui. Era um discurso de despedida. Era um discurso com os seus discípulos de despedida. Chegou o momento que eu vinha falando com vocês, que eu não estarei mais com vocês. Chegou a hora que eu não vou mais estar com vocês. É chegada a hora. E aí então esse discurso de despedida, ele é separado em duas partes basicamente. Ok? Então nós estamos falando de um cenário onde lá fora os fariseus estão loucos, querendo justiça, que matem esse Jesus que se diz Deus. Aqui dentro nós temos discípulos com medo. O que será de nós se esse Jesus for preso, do qual eu dei a minha vida para andar junto com ele? Agora, se ele for preso, o que será de nós? Então lá fora ódio, crise, aqui dentro medo, insegurança, mas um Jesus que precisa dizer que vai embora. Só que não é um tchau até logo físico, é um tchau até logo espiritual. Então essa despedida, ela é basicamente separada em duas partes. Essa primeira parte, que se encontra no último versículo do capítulo 13, eu queria que você olhasse aí, já está aberto, eu queria que você olhasse o último versículo do capítulo 13. Então a primeira parte desta despedida de Jesus com os seus discípulos, Jesus então decide reforçar a razão de sermos reconhecidos como sendo seus discípulos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Bom, então Jesus, no momento da sua despedida, está reforçando coisas que ele considera muito importantes, amém? Até aqui você está comigo? Amém? Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Ele está reforçando coisas que ele considera muito importantes antes dele ir embora. Então, como que vocês serão conhecidos como meus discípulos? Se tiverdes amor uns pelos outros. É dessa forma que vocês vão ser conhecidos como meus discípulos.
como aqueles que tiverem encontro comigo, como aqueles que tiveram realmente um encontro comigo. E se vocês tiveram um encontro comigo, vocês tiveram um encontro com meu Pai. Porque quem me encontra, encontra o meu Pai. Quem me ama, ama o meu Pai. Então, a primeira parte dessa despedida, Jesus está reforçando como nós seríamos reconhecidos como seus discípulos. Então, logo, eu e você somos conhecidos ou reconhecidos como discípulos de Cristo quando nós amamos uns aos outros. Amém? Essa primeira parte também, Jesus reforça que Ele vai para o Pai. E aí é o primeiro versículo do capítulo 14, está aberto aí comigo? É quando Jesus conforta o coração dos discípulos a respeito da sua partida. Ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Então ele está ali acalmando o coração dos seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Vou preparar um lugar. Amém? Jesus está dizendo: calma, eu vou preparar um lugar. Para onde eu vou, vocês não podem ir, mas eu estou indo para preparar um lugar. Versículo 3 também fala assim: eu voltarei e vos levarei comigo, e vos levarei para mim. E esse versículo 16, que para mim é um ponto alto: Ele vos dará outro consolador. É quando Jesus está falando para os seus discípulos: calma, não se turve o vosso coração. Eu vou, mas eu estou indo preparar um lugar. Eu vou, mas eu voltarei e vos levarei comigo. E enquanto isso, eu vou rogar a meu Pai para que Ele vos envie outro consolador. Aí é quando Ele anuncia o Espírito Santo. Então eu estou indo, mas eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro consolador. Aquele vai acompanhar você, aquele que vai estar com você todos os dias da sua vida. Vocês não estarão sozinhos. Eu vou, mas vocês não estarão sozinhos. Eu vou rogar ao Pai um consolador. Essa é a primeira parte da despedida. Essa aqui é a sua última conversa. É a última conversa de Jesus com os discípulos no cenáculo. Depois disso, depois da ressurreição de Lázaro, Jesus vai para Betânia, sai de Betânia e vai para Jerusalém, que é aproximadamente uns 3 quilômetros de caminhada. E aí nós vamos entrar nessa segunda parte da despedida, que é a parte que nós estamos lendo do capítulo 15. A segunda parte da despedida, do discurso da despedida, começa no capítulo 15 e ela vai até 16, versículo 33. Nessa segunda parte do discurso da despedida, ele decide então reforçar o ponto que ele consideraria de vital importância. Então lembra que eu falei que quando nós estamos diante de uma despedida de alguém que amamos e que provavelmente não veremos mais, nós procuramos dizer aquilo que nós consideramos muito importante, aquilo que a gente deseja que a pessoa carregue no coração e que ela nunca mais esqueça. A gente quer que ela não vai te ver mais, mas você quer que ela carregue no coração aquilo que você considera muito importante nesse relacionamento. Então, nessa segunda parte desse discurso da despedida de Jesus, ele vai considerar o permanecer. Você pode dizer comigo? Permanecer. Repete comigo: o discurso da despedida de Jesus falava sobre permanecer. E aí você vai olhar no capítulo 15, pelo menos na versão NVI, a palavra permanecer, ela vai aparecer pelo menos 12 vezes. Então olha para cá. Em um único capítulo, uma mesma palavra aparecer 12 vezes, ela é no mínimo importante. Sim ou não? Se num único capítulo
uma mesma palavra aparecer no mínimo 12 vezes, ela é no mínimo importante. Então nós temos que considerar que Jesus está tratando isso como algo com muito holofote, que ele está trazendo um grito para aquilo que ele consideraria importante, para que os discípulos ficassem ali, não esquecessem jamais. E aí, no capítulo 15, vai dizer dessas 12 vezes a importância de permanecer em mim, permanecer na videira, permanecer na palavra, permanecer no amor e fruto que permanece. Pelo menos umas 12 vezes vai ser dito a palavra permanecer. O conceito de permanecer, o que significa permanecer? Continuar em um determinado lugar por um longo período de tempo, manter-se constante ou inalterado, resistir ou ficar firme diante de desafios ou dificuldades, permanecer fiel a algo ou a alguém. Conceito de permanecer, basicamente. Só que aí nós temos uma crise, porque aquilo que Jesus está considerando de muita importância na sua segunda parte desse discurso de despedida, para nós hoje, na nossa era moderna, é uma crise, porque nós não conseguimos permanecer, nós temos grandes dificuldades em permanecer. E aí você pode colocar isso em todo o âmbito da nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida. Nós temos dificuldades em permanecer focados numa faculdade. Quantos de nós começamos às vezes um curso e temos dúvidas e não permanecemos e mudamos e transicionamos? Temos dificuldade de permanecer em relacionamentos, temos dificuldades em permanecer em igrejas. Então, o que Jesus está falando que é super importante, que ele gostaria que os discípulos guardassem de fato no coração, olhando para nós hoje, é uma crise, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, amém? Biblicamente, nós já estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias, ele é definido como pessoas que amam mais este século. Então, basicamente, estamos vivendo num grupo muito grande de pessoas que não amam a Deus, que amam mais os prazeres, que amam mais as coisas desse mundo. Então nós temos esse problema, a dificuldade em permanecer. Um dos grandes problemas e desafios que temos em nossa geração é a facilidade que temos em desistir e abandonar. Nossas relações não são duradouras. Eu achei muito bonito trazer isso no púlpito aqui na frente, a celebração do matrimônio. Isso é muito importante. Isso poderia fazer mais vezes, fazer parte mais da nossa organização das nossas reuniões, para poder realmente glorificar a Jesus quando alguém celebra 20, 30, 40, né? Esse mês nós fizemos 17 anos de casado também, né, meu amor? Te amo. 17 anos, gente. Glória a Deus. Para quem se viu só 4 vezes em um ano para casar, 17 anos está legal, né? Em um ano, nos vimos pessoalmente 4 vezes. E estamos juntos há 17 anos, para a glória de Deus. Mas nossas relações não são duradouras. E aí, acho bênção, é lindo, é bonito. Nós temos mesmo que glorificar Jesus quando nós celebramos o matrimônio. Isso é muito bom, muito importante. Mas quantos de nós ficam um tempo sem vir? Você fica um ano sem vir à igreja, e quando você volta, o grupo de pessoas já mudou, já não são mais aquelas pessoas, elas mudaram da igreja, não estão mais ali. Então as pessoas não permanecem mais nas igrejas. Você fica um ano só sem visitar aquela igreja, e aí você volta, já é um outro público, são outras pessoas. As pessoas desistem dos relacionamentos, desistem das amizades. Não se esforçam para nutrir, para alimentar as amizades, os amigos, até os encontros familiares. Não se importam, não se esforçam para isso. É muito difícil achar nessa geração a permanência nos relacionamentos, nos compromissos, a permanência nos processos, na fé.
Gente que anteriormente era referência de santidade para mim e para você, referência de compromisso, de liderança, e hoje estão com a mente cauterizada pelo pecado. Não permaneceram. Desistiram, abandonaram, amaram o presente século, como Demas, na segunda carta a Timóteo. Amou o presente século, não permaneceu. Mas como está escrito lá em 1 Coríntios 16, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Outra característica que nós infelizmente enfrentamos nos nossos dias é essa incapacidade de empenhar a palavra até o fim no casamento. Tem pessoas que estão casadas, mas não vivem um casamento, já abandonaram o casamento, dentro do casamento. Ou pessoas que, por dificuldades, desistem do casamento. Infelizmente, essa é uma dinâmica muito presente nos nossos dias. Pessoas não mantêm a palavra que juraram no altar. Vou amar você até o fim. Vou estar com você até o fim. Essa é uma característica nossa, dos nossos dias. A incapacidade de permanecer empenhado na palavra que você empenhou no altar, diante do seu cônjuge e diante de Deus. Outra característica é de dar manutenção nas coisas. Você já percebeu que hoje os eletrodomésticos, as roupas, os sapatos, tudo é quase descartável? Quem já percebeu isso? Parece que tudo foi feito para ter só um tempinho de uso. Os celulares, né? Ele tem só 2, 3 anos, e aí já começa a pifar, as coisas já não são feitas mais para durar. E aí isso vai gerando uma consciência em nós não damos manutenção em nada. É mais fácil você jogar fora, descartar, comprar outro. Você compra um sapato, 2, 3 meses, 6 meses, já não gostei, já perdeu o brilho, aí você doa para alguém, você descarta, você joga fora. Isso vai gerando uma consciência em nós. Nós temos uma facilidade em jogar fora, trocar, descartar, não dar manutenção nas coisas. Tudo nosso, eletrodoméstico, tudo, até coisas que antigamente eram feitas para durar muito. Esses dias, um tempo atrás, uns meses atrás, nós precisamos dar uma manutenção num freezer em casa. E aí esse funcionário ele explicou: olha, eu venho de uma reunião que nós fazemos para atualizar, e eles disseram para nós: vocês estão atrapalhando o nosso serviço. Então hoje uma geladeira ela vai durar no máximo 7 anos. Eu falei: como assim? Os próprios fabricantes estão ensinando para os seus funcionários que eles já vão produzir eletrodomésticos realmente que não duram tanto para fazer você comprar outro. Tudo hoje nos leva a desistir. Tudo hoje te leva a abandonar. Tudo, a não permanecer. Mas a pergunta ao ler esse texto é: por que eu não permaneço? Como eu posso permanecer? Como eu posso então resistir a essa cultura moderna que facilmente abandona? Um probleminha no relacionamento já abandona. Uma incompatibilidade na fala, no comportamento, um desajuste já desanima, já não quer mais, não quer caminhar mais. Gente, se estamos desanimando dos casamentos, que é o que constitui uma nação, né? Famílias é que constituem uma nação. São famílias é que constituem uma sociedade. Né? Assim, lembra que antigamente nas igrejas não eram contados os membros, eram contados quantas famílias tem aquela igreja? Quem lembra disso? Gente, só eu e poucas pessoas. Mas eu lembro muito remotamente, tá? Que eram contados como famílias. Quantas famílias tinham naquela igreja? E não eram contados membros.
Não eram indivíduos, eram famílias. Então a família compõe uma sociedade, a família compõe uma nação. Se nós estamos abandonando uma família, que dirá outros relacionamentos, irmãos? Que dirá uma amizade? Que dirá um empenho profissional? Como eu posso resistir a essa cultura de facilmente abandonar? Como eu faço então para permanecer em Cristo, na palavra e no seu amor? Eu acredito que a resposta, ela se encontra no próprio texto. E aí eu gostaria que você voltasse comigo para esse texto. Quando Jesus, nessa sua reta final, decide enfatizar o que ele considera mais importante, para quando ele voltasse ao Pai, os seus discípulos nunca esquecessem, ele pega esse conceito de permanecer, e eu entendo dentro desse capítulo 15, 3 coisas me destacaram aos olhos, 3 coisas saltaram aos meus olhos dentro do conceito de permanecer. Então, como que eu posso permanecer em Cristo Jesus se nós estamos numa era, numa sociedade, numa geração que abandona tudo, abandona filho, abandona esposo, abandona esposa, abandona trabalho, sai do trabalho, vai para outro, não quero mais esse curso, essa profissão, vai para outra. 3 coisas eu entendo importantes dentro desse capítulo. Primeira coisa, nós precisamos estar ligados a Cristo. Primeira coisa, precisamos estar ligados em Cristo. Porque como meu esposo falou hoje aqui de manhã, está muito claro nesse texto que não é suficiente você estar, ele é a videira, nós somos o ramo. Mas não é suficiente você estar ligado a essa videira, você ser um ramo dessa videira. Porque todo ramo que estando ligado nele não frutifica, ele corta. Então estar ligado na videira não te garante permanecer. Não é característica de quem permanece. Estar ligado na videira. E aí você traduz isso como você entende. Estar ligado na videira é vir à igreja? Estar ligado na videira é fazer parte de um ministério? Estar ligado na videira você tem uma escala todo domingo, toda semana? O que é estar ligado na videira para você? Mas as escrituras estão dizendo que se eu sou um ramo e estou em Cristo, se eu não frutifico, ele corta. Então é possível pessoas estarem ligadas à videira, mas não frutificar. É possível você estar na igreja, em ministério, trabalhar, ser muito bem elogiado pelo seu trabalho, na sua profissão, enfim, ser reconhecido ministerialmente, mas você não está frutificando. Então é possível que muitos estejam ligados, mas que nem todos frutificam. Então a primeira coisa que eu entendo, é importante estarmos ligados em Cristo. Então, qual seria essa diferença de estar ligados em Cristo, um ramo que não frutifica e um ramo que frutifica? O que não frutifica, ele vai cortar. A seu tempo ele cortará. Amém? Não se separa o joio do trigo antes do tempo. A seu tempo Deus vai separar. A seu tempo Deus cortará esse ramo que não frutifica. A seu tempo. Não cabe nenhum homem tirar o joio antes do tempo. Até porque é difícil você separar quem é quem, né? E aí a diferença é ali na colheita. Na colheita, né? Meu esposo estava até me dando esses detalhes mais específicos. Quando chega o momento da colheita, esse ramo
esse trigo que está frutificando, ele fica mais pesado, e o que é joio que não frutifica fica mais em pé. E aí você consegue separar o joio do trigo. Mas a seu tempo é Deus que fará isso. Então, como que a gente pode permanecer em Cristo? Frutificando, sujeitando-se a Ele em arrependimento. Você precisa entender que Ele é o Criador e você é a criatura. Você precisa entender que Ele é o que faz o vaso. Ele é o oleiro e você é o vaso. Se sujeitar em arrependimento, reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados. Como filho perdoado, como filho que foi perdoado, receber o seu amor e a sua poda com o mesmo coração. Então, se você é um ramo que está ligado na videira e não está frutificando, preocupa não, que no tempo de Deus Ele corta. O tempo é de Deus e Ele vai cortar. Mas se você é um ramo que está ligado na videira e que está frutificando, receba a poda com o mesmo coração quando você recebe uma bênção e uma vitória. Porque a poda, ela vem para nós para fortalecer esse ramo, para que ele dê mais fruto, que é o que esse capítulo está explicando. A poda acontece para que esse ramo se fortaleça e dê mais fruto do que ele deu na estação passada. Então, primeira característica que eu consigo entender é: precisamos estar ligados em Cristo. Como? Me sujeitando a Ele em arrependimento. E como filho que foi perdoado, receber o seu amor e a sua disciplina ou a sua poda com o mesmo coração. Segunda característica que eu entendo desse discurso de despedida de Jesus: precisamos permanecer na sua palavra. É impressionante. Eu não sou muito de rede social, né? Na verdade, quem me conhece sabe, eu não sou muito não, eu sou péssima, eu não posto nada. E Osana, viu aquilo no Instagram? Não vi, não me pergunte, não vi, não sei quem é. Viu o escândalo com tal pessoa? Não sei, eu sou horrível. Talvez eu deveria ser um pouquinho mais ligada, não sou. Mas é impressionante como as pessoas estão deturpando aquilo que é a palavra de Jesus, aquilo que é a palavra do Senhor. A palavra dele não muda, queridos. Olha, tudo vai passar. Você está vendo o tanto de governo que está mudando aí? Um entrando, outro saindo. Aí um dá o golpe, o outro entra no lugar. Vocês estão vendo isso? Estão acompanhando isso? Tanta coisa acontecendo. Os anos estão passando, os cabelos estão ficando brancos, né? Ou então está ficando careca, né? Uns estão com cabelo branco, outro careca. Uns engordando, outros emagrecendo. Gente, tudo muda. Mas a palavra, ela permanece a mesma. E não adianta a gente ir para as redes sociais, ficar adequando a palavra ao nosso estilo de vida. Isso não funciona. Não funciona você pegar versículos soltos para justificar um comportamento sem caráter. Não cola mais, gente. Assim, até isso vai passar, até essa moda vai passar. De repente, na idade da Sara, na adolescência dela ou na juventude dela, já vai ser outra coisa. Talvez nem exista mais essas redes sociais, talvez seja uma outra coisa. Então, tá entendendo? Assim, tudo vai passar, mas a palavra, ela permanece a mesma. E é nessa palavra que você precisa se apegar. Abraçar essa palavra como sendo uma verdade absoluta. Como sendo não, ela é uma verdade absoluta. Ela é a verdade absoluta. Então, não pega palavras, não pega textos, versículos, expressões, jargões para adequar a decisões pessoais que você quer ter na vida. Inclinações a não permanecer. E aí você tem uma inclinação a não permanecer. Aí você pega alguns textos, algumas coisas isoladas para justificar.
que na verdade você está como Demas, amando esse presente século, e aí usa versículozinhos para adequar aquilo que é a sua escolha naquele momento. Nós precisamos entender que tudo vai passar, você também vai passar, eu vou passar. Essa palavra aqui, ela vai permanecer para sempre. Então você quer permanecer para sempre? Agarre essa palavra, abrace ela como aquilo que é mais importante para você. O livro de Provérbios, ele fala muito isso, né? Compra a sabedoria, ela é algo mais importante do que todo ouro, do que toda prata. De tudo que você tiver que guardar, você vai lá, vende tudo que você tem e compra a sabedoria. Isso aqui, irmãos, é o que é de mais valioso nesse mundo, é a palavra de Jesus. Então, estamos ligados em Cristo, em arrependimento. Precisamos permanecer na sua palavra, abraçá-la como a única verdade absoluta, rejeitando todo espírito de altivez, todo espírito altivo que questiona os princípios do reino de Deus. A gente vê muito isso. Se você trabalha com pessoas em ministérios que está o dia todo com pessoas, você percebe isso nos comentários, nos corredores. Nós estamos vivendo numa era, não vou dizer numa geração não, porque isso já está virando um jargão, né? Uma geração, não, nós estamos numa era onde odeia a palavra de Deus, onde todo mundo odeia sacrifício, se sacrificar por amor a esse Deus que você nem vê. Nós estamos numa era onde não se ama Deus, onde tudo que se quer é o prazer imediato, é aquilo que eu posso conquistar agora. Se isso aqui me dá prazer agora, é o que eu quero, é o que eu vou fazer. Depois eu converso com Deus, depois eu resolvo com Deus. Mas se... Ô Jesus, fica aí. Mas se isso aqui me dá prazer agora, é o que eu quero. Eu não quero resistir mais à minha carne. Eu não quero me esforçar a ponto de dar o meu sangue para resistir a esse pecado, por amor a um Deus que morreu no meu lugar sem que Ele mesmo tivesse pecado. Ele não pecou, mas Ele morreu por mim. E eu não me esforço para me afastar disso que está me matando. Eu não faço esforço algum, muito pelo contrário, eu blefo com o pecado. Não, isso aqui não dá nada não, como diz no Goiás. Dá nada não, isso aqui não dá nada não. Não, eu já sei lidar com isso aqui. Ah, esse pecado? Ah, eu já sei como é que eu lido com isso aqui. Sabe não, irmão, sabe não. Se soubesse não tinha caído. Quantos sonhos que você orou, colocou diante de Deus e disse: Senhor, se você me der isso aqui, eu vou consagrar isso aqui ao Senhor. Quantos sonhos você colocou diante de Deus, Deus te deu, Ele começou a gerar em você, e no meio do processo você abandonou? Você orou, você buscou a Deus, Deus te deu, Deus começou o processo na sua vida e você mesmo abandonou. Eu, na verdade, essa é uma das dificuldades. Talvez esse seja um dos maiores motivos que eu não acesso muito as redes sociais, na verdade, né? Não tem muito assim, né, que acrescentar. Nem tudo você sabe o que é verdade e o que não é verdade. Mas você vê muitas pessoas postando: olha, isso aqui eu orei, isso aqui eu clamei ao Senhor, isso aqui eu pedi para Deus, Ele me deu. E aí passa 6 meses, você nunca mais vê a pessoa. Você não sabe o que ela fez com aquele sonho, você não sabe o que ela fez com aquele projeto. Quantos de nós desistimos da própria obra que Jesus começou dentro do nosso coração? Então, na verdade, eu particularmente gostaria até de
de comunicar isso para você, até para encorajar você, sabe? Eu tenho vindo de um processo difícil. Eu tenho vindo de uma fase muito difícil. Não entendi e não entendo algumas coisas que Deus começou a fazer, que Deus fez, né? Alguns cortes. Meu esposo estava falando hoje aqui sobre cortes. Tem coisas que Deus corta que não está dando fruto na sua vida, e Ele vem, Ele corta mesmo, Ele não tem pena, Ele vai tirar. Aquilo não está dando fruto, Ele vai tirar da sua vida, né? E não adianta você ficar ali segurando o negócio, Ele vai tirar. É doloroso. E também é doloroso aquilo que está dando fruto, aquilo que está frutificando, aquilo que está legal, e Deus vem e poda também, né? Então, de alguma forma, você passa por um desconforto das duas formas. Então, a minha casa tem vindo dessa fase difícil, onde acredito que eu tenho vivido algumas podas de Deus, né? Vamos esperar no Senhor que Ele nos revele isso, assim. Deus, por quê? Por que o Senhor tirou isso aqui? Por que o Senhor parou isso aqui? Deus, por que isso aqui eu não tenho mais? Deus, porque de repente dessa forma eu estava trabalhando, frutificando, fazendo tudo do mesmo jeito, e agora desandou, não consigo mais. Resetei, tive que dar um download aqui, reconfigurar, e vamos para uma nova fase, vamos para um novo momento. Algumas coisas Deus cortou, algumas coisas Deus tirou, outras coisas Ele está podando, e nós precisamos dizer amém, Senhor. Só me ajuda a enfrentar esse processo doloroso e entender o que o Senhor realmente está fazendo comigo, na minha vida e na minha casa. E a última característica para a gente encerrar, eu estou dentro do horário, gente? Ali está um horário diferente, aqui está um outro diferente. Ah, tá, obrigada. E o último ponto dessa despedida, nós precisamos frutificar através do amor. Dentro desse capítulo, lá no finalzinho, você vai observar quando ele fala que nós somos reconhecidos quando nós amamos uns aos outros, amando e perdoando uns aos outros. Então, eu amo ao Senhor, me arrependo diante dele, eu recebo a sua poda, a sua disciplina, com o mesmo coração, quando eu recebo bênçãos e vitórias. Eu abraço a palavra de Deus como sendo a única verdade absoluta na minha vida, sobre o meu coração. Rejeito todo espírito altivo, todo espírito que se rebela contra a palavra de Deus. Se Deus rejeita, eu também rejeito. Deus odeia, então eu também tenho que odiar. Esse é um pecado que Deus odeia, então eu também vou odiar. Deus ama a justiça, então eu vou amar. Ele odeia a injustiça, então eu também vou odiar. E a última coisa, o último ponto, que é a resposta que nós fizemos: como eu posso permanecer? É frutificar através do amor, amando e perdoando uns aos outros. É a capacidade que o Espírito Santo do Senhor nos dá de permanecer nos relacionamentos. O Espírito Santo vai te dar a capacidade de permanecer no seu casamento. Você não acha que essa fase difícil que a minha casa está vivendo, né? Começou acho que desde 2021, quando nós voltamos a Curitiba para cá. Isso não abala o nosso relacionamento como casal? Óbvio que abala. E aqui eu não quero estampar para você um casamento perfeito, porque nenhum casamento é perfeito. Eu não quero estampar para você aqui que só porque somos família pastoral somos um exemplo de perfeição. Muito pelo contrário. Talvez enfrentamos desafios mais acentuados, porque estamos frequentemente pregando, então nós temos que frequentemente se crucificar para poder, ter
patente para poder falar daquilo que estamos pregando. Eu não posso falar para você uma coisa que eu não estou vivendo. Então, o que eu estou dizendo para você hoje é: entrei nessa fase de cortes, de poda? Sim, entrei. Estamos, acredito que, saindo de uma fase difícil. E isso afetou muito o nosso relacionamento. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou abandonar? Vou falar: olha, meu esposo, até aqui eu consegui, tá bom? Até aqui eu dei conta. Não dá mais para mim, eu vou cuidar da minha vida. Tô mal, tô ruim de saúde, tô precisando rever algumas coisas, dar um download em algumas coisas. Não dá mais para eu caminhar com você, me perdoa. Eu vou seguir, você segue? Não tem como, queridos. Mas é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade de continuar nos relacionamentos, tanto na família, tanto entre maridos e filhos, esposas e filhos, como nos relacionamentos interpessoais. Com isso, então, eu gostaria de orar com você. Você pode ficar de pé comigo? Você que junto comigo fez essa pergunta: como então eu posso permanecer? Como eu posso então considerar se Jesus está tratando nesse discurso como algo muito importante, o atributo de permanecer? Como então eu posso permanecer, Senhor? Se você junto comigo está fazendo essa pergunta e deseja que o Senhor também te ajude a enfrentar esses momentos difíceis, que eu vou dizer para você: eu ainda não saí desse momento difícil. Eu ainda estou num momento muito difícil. É como andar por apenas um fio. Você já esteve numa circunstância pessoal que você sente que está por um fio? Só você sabe que você está por um fio. Tá todo mundo te vendo, lindo. Ih, pintou o cabelo. Então, Jackson, e aí, Jackson, né? Tá tudo bem, bonitão, né? Blusão, a esposa aí, linda. Mas por dentro, tu sabe que tá só um fio te segurando, entendeu? É isso que eu tô falando. Que você está estampando para todo mundo que está tudo top, mas por dentro tu sabe que só Jesus na tua vida. Se você está assim, nessa circunstância, mas deseja levar em consideração esse discurso final que Jesus deu aos seus discípulos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Você está entendendo a importância de permanecer nessa palavra? A importância de amar essa palavra? A importância de amar essa palavra, de andar em arrependimento contínuo, fazendo uma autoavaliação e pedindo: Senhor, me sustenta. Senhor, se não for o Senhor agora, eu não vou conseguir. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você desse um passo aqui à frente, e eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Deus, me ajuda. Eu preciso compreender isso. Deus, eu não sei permanecer. Tudo que eu começo eu não termino. Todos os meus relacionamentos, só o Senhor sabe como eles foram. Até hoje eu não sei em que ministério eu sirvo, porque eu tenho dificuldade. Deu um probleminha ali, deu um probleminha aqui, aí já não é para mim. Mas quando isso começa a afetar o seu relacionamento com Deus, aí, queridos, Deus está te chamando a permanecer nele, amá-lo, agarrá-lo, jamais soltá-lo. E aí, olha aqui para mim. Jesus encerra esse discurso de despedida. Olha que lindo. Jesus encerra esse discurso de despedida dos seus discípulos. Pensa vocês, igual como o pastor Carlos aqui, olha,
estou me despedindo. Imagina a dor, né? Que seria uma referência que nós temos de tantos anos se despedir. Jesus encerra com a oração sacerdotal lá em João 17, no ápice. Ele encerra essa despedida no ápice, nos ensinando como devemos orar. E aí ele traz tudo para nós. Pai nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua. Então fecha os teus olhos, fala: Senhor, a tua vontade, não a minha. Eu me rendo, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Eu quero confessar o meu pecado, Deus. Eu tenho dificuldade de permanecer. O Senhor me deu esse sonho, o Senhor me deu esse projeto, o Senhor realizou aquilo que eu desejava, mas por minha causa o Senhor não continuou o processo. Eu tenho dificuldade de permanecer. Eu tenho dificuldade de permanecer na tua palavra. Hoje eu estou te amando aqui. Amanhã o mundo é muito mais interessante para mim. Abra o seu coração. Faça você aí o seu derramar na presença do seu Senhor. Eu senti muito forte no meu coração de fazer uma pergunta aqui em cima dessa palavra da minha esposa aqui. Olha aqui para mim, todo mundo. Olha aqui para mim. Você que está aqui à frente, olha aqui para mim, só um momento. Qual tem sido a sua dificuldade de permanecer? Permanecer casado? Começar é fácil, gente. Começar uma empresa é fácil. A gente fica empolgado. Começar uma construção, né? O problema é permanecer. Então eu senti muito a hora que a minha esposa pregava aqui, de fazer uma pergunta para você. Qual tem sido a sua dificuldade de permanecer na vida? E eu queria perguntar para você também: quem aqui está com dificuldade de permanecer casado? Vem aqui à frente. Vem aqui com toda humildade, seu coração. Vem aqui à frente. Fala: eu estou com dificuldade. Tem dia que minha vontade é pegar um travesseiro e ir lá. Tem dia que minha vontade de sumir no mundo. Seja humilde, vem cá. Eu tenho dificuldade de permanecer casado. Quem que está tendo dificuldade de permanecer na fé? Fala: eu não suporto assim minha vontade, sabe? Sei lá, de não querer nem nunca mais saber de Deus, de igreja. Vem aqui, vem aqui. Você sabe por que a gente tem dificuldade de permanecer? Eu queria mostrar esse texto aqui, ó. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Amado, não é o ministério que mantém a gente junto. Não é. Muito pelo contrário. Sabe o que o ministério faz com a gente? Desafio. Separa. Amado, não é ministério, não é parente, não é pastor. É Ele. É Ele que permanece no seu casamento. É Ele que permanece você na fé. Amada, a gente tem motivo de sobra para separar vindo da lua de mel. Você vem da lua de mel e fala: meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro? Então gostaria de chamar você. Eu senti de chamar você. Quem aqui tem dificuldade de permanecer na fé? Quem aqui está tendo dificuldade de permanecer no casamento? Quem aqui está tendo dificuldade de permanecer vivo? Fala: minha vontade é até de morrer. Vem aqui, nós queremos orar com você. Amém? Minha esposa vai orar com você aqui. Eu gosto mais de ouvir minha esposa orando. E eu vou descer aí. Eu vou impor as mãos sobre sua vida enquanto minha esposa estiver orando. E aquilo que Deus tem feito na nossa vida, de permanecer no ministério, de permanecer no casamento, de
permanecer na fé, nós queremos liberar sobre a sua vida, amém? Vem aqui à frente, nós queremos orar com você e por você. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da sua face é tudo que eu preciso, Deus. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustenta, Deus, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da sua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Vai valer, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, que acontece lá na minha terra. Eu sou goiano, e lá no Goiás nós temos uma vegetação chamada cerrado. Quem já viu aqui o cerrado goiano? É o cerrado é seco. O cerrado goiano é seco. Só que tem a vegetação do cerrado que foi feita para o cerrado. O pé de piqui, o pé de jatubá. Então são árvores feitas para o cerrado. Só que acontece uma coisa na seca, que o Goiás inteiro, todo mundo do Goiás sofre. Que qualquer bituca de cigarro, às vezes um caco de vidro, vem um raio, vem o sol, né, e produz ali alguma coisa ali,
aquele feixe de luz naquele caco de vidro produz uma faísca, produz uma área quente e queima. E aí aquilo começa a queimar tudo, o cerrado inteiro é queimado. E aquilo, amado, o ar fica seco, chega a trincar tudo, trinca a boca, sai sangue pelo nariz, de tão seco que é. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa queimada não tem problema nenhum no cerrado. Tem pra gente que mora ali. Porque pro cerrado aquilo é vida. Mas às vezes um caminhão que vem do Pará, do Maranhão, passa no barro. E aí naquele barro que passou lá no barro do Maranhão, vem grudado no pneu do caminhão. E aí tem uma semente de uma árvore lá do Maranhão, tem uma semente de uma árvore lá do Pará, que vem no pneu do caminhão e passa no cerrado goiano. E é aquela terra que tem uma semente lá do cerrado, da vegetação do Pará, cai lá no cerrado goiano, e aquilo nasce. Aí uma árvore que é lá do Maranhão nasce no cerrado goiano. Sabe o que acontece quando vem a queimada do cerrado? Quem morre? O que morre e não fica no cerrado goiano? A árvore que é do cerrado ou a árvore que é do Maranhão? A árvore que é do Maranhão. Você sabe por que quando o fogo vem e queima a vegetação que não é do cerrado goiano? Porque aquilo não pertence ao cerrado goiano, não foi feita para o cerrado goiano. Aquilo é uma vegetação do Pará, não permanece quando vem o fogo. Só permanece o pé de piqui, só permanece a árvore do cerrado, porque aquilo não pertence ao cerrado goiano. Porque a árvore do cerrado goiano foi feita para suportar, porque ela tem a casca dura, está tudo preto, queimado. Você olha para o cerrado goiano, dá um Google lá, está tudo preto. Aí vem a chuva, e aquela árvore preta começa a nascer folha, e tudo que é do cerrado goiano começa a nascer de novo. Você sabe por que vem certos problemas no nosso casamento? Parece que vai queimar tudo. Na nossa vida ministerial, é para queimar o que não pertence à sua vida. Porque só vai ficar, só vai permanecer o que pertence à sua vida, o que Deus tem para você. Então, deixa queimar, sabe a música? A gente canta, né? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Só que a gente não sabe que a gente está chamando para Deus queimar o que não pertence à nossa vida, para permanecer o que Deus tem para você. Deus te deu esse casamento, Deus te deu esses filhos, é o que vai permanecer. Queima o que não permanece, o que não pertence à nossa vida. Coloca a mão no seu coração. Fala: Deus, pode queimar tudo, pode podar tudo, pode cortar tudo, e permaneça o que o Senhor tem para a minha vida. Só o que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Nós já terminamos. Estenda sua mão para cá. Terminamos o nosso culto. Vocês têm o privilégio de começar esse ano no estilo permanecer. Estende a sua mão, abençoe os seus irmãos aqui na frente. Nós já terminamos. Que você carregue essa semente no seu coração e deixa Deus frutificar isso. Deus, nós
sabemos que a obra do Teu Espírito Santo só Ele pode fazer. Palavra humana não faz, mãos humanas não fazem. Tem coisas que é só o Teu Espírito que faz. E é essa ação poderosa que nós clamamos ao Senhor sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida dos meus irmãos. A ação poderosa do Teu Espírito Santo. Venha sobre eles. Capacite seus filhos a permanecer no que precisam permanecer, a continuar no que precisam continuar, a resistir o que precisam resistir, a não abandonar o que não podem abandonar. Dê a eles, Senhor, essa capacitação sobrenatural pela ação do Teu Espírito a viver essa palavra, permanecer. Mas nós compreendemos também, Senhor, que tem coisas que nós, homens, aqui precisamos fazer. Tem coisas que o Teu Espírito não vai fazer. Assim como tem coisas que só Ele faz, tem coisas que Ele não vai fazer. O que compete a nós, o que compete a mim, posicionamento, reverência. Senhor, nos dê sabedoria, discernimento para entender aquilo que só compete a mim, aquilo que só compete aos meus irmãos, aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já operou, aquilo que o Senhor já deu, aquilo que o Senhor já compartilhou. A Tua palavra nos ensina justamente isso nesse capítulo. Nós já fomos limpos pela Tua palavra. Não estamos mais sujos, não estamos mais imundos. Nós já fomos limpos pela Tua palavra. O Teu Espírito já agiu em nós, já operou em nós, já nos lavou, nos transformou. Coisas que só o Teu Espírito pôde fazer. Mas tem coisas que competem a nós. E é sobre isso que nós falamos com o Senhor. O que compete a mim, o que compete a nós. Dai-nos sabedoria e discernimento. Dai-nos coragem. Que possamos nos posicionar em coragem para enfrentar as consequências de nos posicionar. Tem coisas que competem a mim, tem coisas que competem aos meus irmãos. O Senhor não nos força a nada. O Senhor é gentil, o Senhor é manso, o Senhor é humilde. O Senhor nos convida a caminhar contigo. Mas tem coisas que só eu e os meus irmãos podemos fazer. E é sobre isso, sobre esse parágrafo que nós clamamos ao Senhor, que nós pedimos sabedoria, intrepidez, discernimento. Dê aos Teus filhos sabedoria, intrepidez e discernimento, coragem, firmeza nos pés, que eles não vacilem, que eles não deem um passo para trás, porque o Senhor não ama aqueles que retrocedem. O Senhor não tem prazer naqueles que voltam atrás, que retrocedem. Dê firmeza aos Teus filhos, coragem para enfrentar os pós e os contra do que é permanecer. Assim eu oro. Abençoa a Tua igreja com sabedoria, discernimento, intrepidez sobre essa palavra. Que o Senhor abençoe o nosso final de noite, que o Senhor abençoe o nosso início de semana, que o Senhor nos fortaleça a viver essa palavra, que o Senhor cave essa palavra no nosso coração e encontre um solo fértil lá no fundo do nosso coração, e que possamos ser frutíferos na Tua presença, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para frutificar na Tua presença. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor e tão somente a Ti. Por isso Te adoramos, Te louvamos, Te agradecemos com um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus.